Obra Lírios de Esperança, de Wanderley Oliveira, pelo Espírito Hermance do Fogo. Compete-nos agir como filhos, sob guarda dos nossos orientadores no que tange ao futuro. Se nos permitir o reencontro depois da fuga dos deveres, é para que possamos recompor o passado e construir nossa felicidade eterna. Capítulo 23. Tribuna da Humildade. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. O Livro dos Espíritos, questão 798. O aprendizado não cessava. Marcondes e Selena renovavam-se a cada dia. Cada história revelava-lhes um mundo novo de reflexões acerca da imortalidade, aproximando o momento no qual traçariam os planos para o futuro. Sob a proteção de Dona Modesta, foram convidados a conhecer uma das mais divulgadas tarefas de recuperação do Hospital Esperança, a Tribuna da Humildade. Naquela tarde, o grupo compunha-se de 25 participantes, entre eles 10 evangélicos, 5 espíritas, 5 terapeutas que orientavam a técnica e alguns convidados e cooperadores. Nos corredores do pavilhão Judas Iscariotes, seguia Dona Modesta, acompanhada de Marcondes e Selena, que se dirigiam para a tribuna. Uma sala pequena, para 50 pessoas, disposta em círculo, com um pequeno púlpito. A disposição didática era interessante, porque, diferentemente do habitual, o palestrante ficava em posição abaixo do nível da plateia, lembrando mais as construções de teatro ao ar livre que propriamente um ambiente para exposição. Antes do início, Selena interrogou: qual o objetivo da técnica? Uma promoção para trabalhadores que completam algum tempo de labor junto ao pavilhão Judas Iscariotes. O objetivo é vencer as lutas acumuladas durante a última reencarnação e que ainda se refletem desfavoravelmente em seus afazeres. Quem falará hoje? Pastor Jânio. É pastor mesmo ou apenas apelido? Um evangélico. Mas, Selena, estamos na hora do início. Depois teremos tempo para o diálogo. Vamos nos assentar, concluiu Dona Modesta. Um terapeuta de nome Carlos fez a abertura da reunião e convidou o nosso irmão para assumir. Jânio era homem de meia idade, devoto dos ramos protestantes, fundou e atuou por décadas nas igrejas evangélicas no Nordeste do Brasil, estado do Ceará. Como não tinha dificuldades com o público, assumiu a tribuna, olhou-nos a todos por um instante e pareceu emocionar-se ao olhar para Dona Modesta. Então pronunciou: amigos, perdoe-me a emoção. É estranho que um homem acostumado a grandes públicos esteja literalmente engasgado ao olhar para esta pequena plateia. Quero dizer inicialmente como fui orientado pelo meu terapeuta. Consultaram-me previamente e aceitei colocar minha vida em aberto. Se estivesse na terra, teria motivos de sobra para esconder o que vou dizer. Contudo, aqui, na vida espiritual, perdi todas as razões para uma vida de mentiras. Tive uma juventude detestável, atolada no vício, até conhecer Marisa, a mãe de meus 3 filhos e a mulher responsável pela minha trilha religiosa. Filha de evangélicos devotos, Marisa conquistou meu coração e incentivou-me os cuidados cristãos à luz da religião. Fundei uma igreja ligada a um enorme grupo já consagrado do evangelismo social. Quando percebi como era fácil juntar multidões e convencer-lhes, perdi de vez o sentido da minha vinculação ao evangelho. Planos abomináveis, rotulados por iniciativas louváveis para a causa, incendiaram-me os pensamentos. Pastores experientes induziram-me a crer em um caminho inevitável para quantos servem ao Senhor,
a riqueza e a ostentação. Com o argumento de sermos instrumentos poderosos de convencimento, passei ao consumo das ideias estratégicas sem laços com o coração. Marisa, mãe zelosa e habituada aos argumentos dos seus pais, jamais me questionou as decisões, fazendo parte de tudo com a alma. Eu, no entanto, passei a ter metas de conforto e luxúria. Somente minha mãe, mulher espírita, dada a assistência aos pobres, preocupava-se com meu destino. No entanto, entre o vício de outros tempos e o homem de agora, minha mãezinha preferia o homem religioso a que me converti. Nunca me assumi para ninguém. Detestava consultar a Bíblia. Sempre achei os textos enfadonhos. Quando lia algo que me tocava o sentimento, abria um canal para culpas infindáveis. Afinal, quem era o Jânio senão um jovem ex-viciado e agora um pastor ganancioso? Sentia-me pequeno, inferior. Apesar de agraciado por multidões, sentia o cérebro congestionado. Os conflitos aumentavam. A ansiedade tomava-me de assalto. Quando tive a coragem de consultar um dos grandes pastores, veio o conselho: seu problema é um só, Jânio. Mulher, mulher. Então, o último vestígio de honestidade esvaiu-se de vez. Preferi o equívoco, pois me agradou a ideia de que uma autoridade maior abonasse minha conduta com o seguinte argumento: pessoas dedicadas como nós têm alguns descontos perante Deus. A igreja estava abarrotada de fiéis hipnotizados, mulheres belas e sofridas, à procura de homens nobres e atenciosos. Foi fácil, mais uma vez, muito fácil. Minha mãe, novamente, foi convocada a agir, pois uma das crentes de que abusei passou a frequentar-lhe o centro espírita. Sempre tinha um bom argumento e tudo ficava como estava, a caminho da queda. O prazer durante um bom tempo fez-me sentir melhor, mas depois, sim, veio o pior, a depressão. Não consegui esconder a tristeza, o enfado, a loucura por dentro. Não tive alternativa ante o volume cruel de obrigações, senão pretextar uma longa viagem com a família. As tricas políticas, por fim, afastaram-me do púlpito. Em uma noite de dor, não suportei e dei cabo da vida. Vejam esta marca. E, surpreendendo a todos, abriu a camisa, mostrando o peito com larga marca cicatrizada por todo o tórax, parecendo uma velha casca de maracujá toda enrugada. No corpo físico, jamais alguém veria uma cicatriz dessa natureza. Somente na vida espiritual podem-se aferir os efeitos do suicídio no perispírito. Aqui, entretanto, a cada dia que olho no espelho, ele caiu em pranto convulsivo, sendo auxiliado por seu terapeuta com lenço. Olho para mim mesmo e penso na vida. Penso em tudo o que fiz. Penso na parte boa de toda a minha história que resolvi esquecer. Os filhos queridos ainda pequenos, a mulher sincera, a bênção da religião, a mãe bondosa que não sei onde se encontra. Jânio parou por um instante, sob o influxo da emoção. O público presente mantinha-se atento à fala do companheiro. Os mais sensíveis, entre eles Dona Modesta, deixavam as lágrimas lavar a face, e o pastor continuou: o que fiz para merecer socorro? Não imagino, mas essa mulher que aqui está, e apontou para Dona Modesta, tornou-se minha nova mãe, retirando-me de charcos de dor e loucura. Passados 5 meses nesta casa de amor e misericórdia, ainda carregando o peso da culpa e as dores cruéis no peito, só posso mesmo agradecer e oferecer-me para algo fazer em favor de alguém. Gostaria muito de pedir perdão a algumas pessoas. Como não sei se as verei, peço licença a vocês presentes para me permitir um ato de amor em favor da minha paz. Jânio olhou com atenção para a plateia e, como se sondasse o íntimo de cada qual, com sua capacidade de percepção magnética, repentinamente ajoelhou-se em frente a um dos presentes e beijou-lhe os pés. Não conhecia a pessoa, nem sabia seu nome, e disse em voz alta: meu irmão, qual é o seu nome? Célio.
Então, Célio, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem glorifico, peço-lhe perdão. A ti, meu irmão, porque mesmo não o tendo ofendido diretamente, nem o conhecendo, vejo mágoa em seu olhar, vejo tristeza em sua fisionomia. Perdoe-me, Célio, não errei por intenção. Fui um equivocado, um iludido por mim mesmo. Amo a Jesus e quero segui-lo. Perdoe-me, irmão querido. E prorrompeu novamente em pranto, sendo abraçado efusivamente por Célio, que demonstrou aceitar plenamente a atitude do pastor. Todos estavam emocionados ao extremo com a sinceridade de Jânio. Não resistindo ao ato de perdão, seu terapeuta o recolheu em abraço fraternal e pediu a Célio que assumisse a tribuna para falar o que desejasse. Jânio se acalmara. Sua face se alterou, tornando-se leve, esboçando um sorriso, e de seu peito uma fraca luminosidade podia agora ser percebida. Do alto, um filete de luz prateada, porém, com um altíssimo potencial de amor, penetrava seu centro gástrico em profusão de bondade e ternura. Os trabalhos continuavam. Depois do pronunciamento sensibilizado de Célio, Jânio regressou à tribuna para responder a várias questões dos evangélicos presentes. Em verdade, o tribuno fez uma catarse do grupo, aliviando suas próprias lutas. Terminadas as discussões que duraram 60 minutos, os grupos se dispersaram, ficando Dona Modesta, Marcondes e Selena. Dona Modesta, o que acontecerá com ele agora? Interrogou Selena. Estará mais aliviado e com novas amizades. Viram como os evangélicos o cercaram? Ainda bem que nós espíritas não temos erros tão clamorosos, expressou Marcondes. Só mesmo quem não conhece com profundidade os dramas possíveis poderia afirmar algo assim, meu caro Marcondes. Pelo menos suicídio eu nunca ouvi dizer que existe entre os espíritas. Quero dizer, com exceção de Jandira, que está nas alas restritas. Meu filho, não queira saber do sofrimento de muitos amigos de Lide em plena sombra. Em nossa ala de suicidas, temos inúmeros casos de espíritas. Dona Modesta, será possível? Nem os espíritas escapam? Indagou Selena com curiosidade. Nem mesmo os espíritas escapam. Viram a narrativa de Jânio? A depressão é doença sutil, que vem assolando muitos amigos de ideal, que não reconhecem com humildade sua condição enfermiça. Temos casos de suicidas espíritas que jamais admitiram a possibilidade de consultar um psiquiatra. O que seria um contrassenso? Contrassenso por quê, Marcondes? Onde já se viu um espírita necessitar de psiquiatra? Isso seria admitir que não se vive o evangelho, ou pior, que a doutrina não está sendo suficiente para o nosso equilíbrio e orientação. Grande engano. A questão não está na doutrina nem no evangelho, e sim em nós, os espíritas. Somente desconhecendo a natureza de nossas necessidades ou tentando ignorar a extensão de nossa inferioridade, pode-se exarar uma declaração como esta, pois, em verdade, a superlativa importância pessoal tem sido uma enfermidade comum entre os amigos de doutrina. Você lembra das lições obtidas com H na ala dos unificadores? Lembro, pois fique sabendo que muitos daqueles que já se encontram no segundo andar, em melhores condições, optaram pelo suicídio. Não consigo imaginar como um espírita, particularmente um líder espírita, pode chegar a tal ponto. É mais fácil que você possa imaginar, Marcondes. O caso de Jânio ilustra bem esta trajetória. A senhora quer dizer que alguns espíritas fazem o mesmo percurso dele? Alguns fazem percurso pior. Então não são espíritas. Marcondes, pense em sua experiência pessoal, amigo querido, e diga-me se poderia se considerar espírita. Sabe de uma coisa, Dona Modesta? Diga, estou deixando de acreditar nos espíritas. Se me permite a sinceridade, acho que o senhor nunca acreditou. Talvez. E digo mais, por pouco não deixou de acreditar na doutrina. Isso também, Dona Modesta? Pois tenho motivos para acreditar que sim. Quais? Pelo interesse com o qual você assistiu à preleção de Jânio.
Não entendi bem. A senhora quer dizer que... Quero dizer, interrompeu a matrona, que você adoraria fazer algumas perguntas e não teve coragem, porque diziam respeito às suas crenças mais íntimas. Se estivesse na terra, uma hora dessas, abandonaria tudo e seguiria outra designação religiosa, envolvido pela sinceridade de Jânio. Dona Modesta, não seja indiscreta, porventura andou lendo meus pensamentos? Mais que isso. Não fiz as perguntas porque o grupo de evangélicos deve ter lá seus problemas e abafou o homem após a fala. Não queria me envolver em coisas de protestantes. Acha mesmo que foi colocado neste grupo por acaso? Não existe acaso, não é mesmo, Dona Modesta? A doutrina espírita é uma bênção de alívio e paz para quem a busca e absorve suas lições. Todavia, para quantos estacionam na superfície de seus ensinos, transforma-se em fardo consciencial. Por essa razão, alguns confrades recorrem a alternativas. Cansam-se do espiritismo. Cansar do espiritismo? Nunca havia pensado nisso. Confesso-lhe que se pudesse fazer ou viver algo aqui que não envolvesse a doutrina, seria uma experiência interessante. Quem sabe estudar filosofia? Estudar filosofia e continuar se enganando? Este cansaço, Marcondes, é proveniente do descompasso que criamos na interiorização dos princípios doutrinários. O espiritismo brilha somente para quem lhe oferece um espelho translúcido no coração, capaz de refletir-lhe a claridade infinita e benfazeja. Dona Modesta, posso perguntar? Indagou Selena. Já perguntou. Que faz Jânio neste hospital? Prepara-se para trabalhar pelo bem das igrejas reformadas. Guarda vínculos estreitos com o hospital, porque foi um pedido de sua mãe que, ao fim da existência, tornou-se espírita. Ele fará um trabalho específico e árduo de convencimento e mudança de conceitos entre os evangélicos aqui presentes para se adaptar à realidade que querem negar. Temos por aqui alas específicas de evangélicos. Todos os seguidores e amantes da mensagem cristã encontram asilo nesta casa. Como são tratados, considerando que os orientadores do hospital são espíritas? Com carinho e respeito incondicionais. Essa, a orientação de Eurípides e do próprio Cristo, quando asseverou: nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Há espíritos nesta casa, com saudade das diversões terrenas. Temos um centro cultural que reproduz parte dessas manifestações, com fins de entretenimento educativo, por meio de teatro, música e cinema. Temos também uma capela com fins terapêuticos, para aqueles que nem sequer encontram motivos para continuar a viver. Carecem de manifestações exteriores. Apesar disso, não é incomum encontrar alguns espíritas frequentando-a em preces sentidas e autênticas. Nosso hospital é um centro de recuperação que reproduz muitos cenários terrenos, com fins motivacionais e restauradores. Claro que, em colônias mais ajustadas às finalidades ascensionais do espírito, certamente tais manifestações são abolidas, objetivando a consciência. Aqui, no Hospital Esperança, apesar de sua feição educacional, não conseguimos por agora escapar de sua característica eminentemente socorrista, atrelada ao mundo terreno. Observando a fisionomia reflexiva de Marcondes, Dona Modesta provocou: está intrigado com a capela, Marcondes? Como lhe disse, Dona Modesta, acho que vou parar de ficar surpreso. Não duvido de mais nada. Vou tentar ver tudo com naturalidade. Sua fala merece umas palmas, manifestou a orientadora com alegria, pois esse é o espírito da vida, naturalidade, vivê-la como ela é, celebrando a existência com fraternidade ao diverso, ao oposto, ao contrário. Felizes são aqueles que conseguem caminhar dessa forma, distantes da terrível doença do preconceito e da indiferença. Por que razão a senhora nos trouxe aqui? Intercedeu novamente Selena, que estava muito reflexiva sobre as novas informações daquela hora. Esta é a tribuna da humildade. Já passaram por aqui alguns espíritas conhecidos, fazendo de seus mais singelos pecados
um verdadeiro tributo à autenticidade. Outros, em situações mais graves, tiveram a coragem de revelar desvios clamorosos de sua vida corporal, expondo-se assim de forma pública. Mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos de tratar nossas mais secretas amarguras e feridas. É o preço da liberdade. Teremos de apontar nossas chagas para que o médico divino possa sará-las. E apontar significa olhá-las no espelho da consciência. Só é capaz de operar dignamente nesse sentido aquele que adotar a postura mental da humildade. Humildade é o ato de amarmos-nos como somos. A tribuna para esses não passa de uma técnica auxiliar. Parece-me muito cruel ter de se expor assim. Parece-me muito cruel ter de se expor assim. Como será usada esta informação depois? Não sei quanto ao mundo em que me encontro, mas no plano físico, se agíssemos assim, certamente seríamos abatidos. Nossas informações seriam usadas contra nós e ai daquele que se expor. Não posso discordar de semelhante verdade. Aqui, porém, temos objetivos bem definidos e só participam da tribuna os pacientes que tiveram suas fichas exaustivamente analisadas. O ato de se expor em nosso plano é sinônimo de alguém que primeiramente expôs-se a si mesmo. Assim como a regressão a vidas passadas, é recomendável em alguns casos a tribuna psicológica. Só terá efeitos benéficos para determinados espíritos com traços peculiares de autoconhecimento. Em síntese, qual a função da tribuna? Sobretudo, encorajar os outros a se assumir, ampliar seu lento trabalho de desilusão, retirar máscaras. Existe um acompanhamento de especialistas terapêuticos de diversas modalidades, cujas qualidades morais são resultado de longo serviço de amor à dor alheia. 5 entre 25 integrantes do grupo de hoje são psicólogos e admiráveis estetas das ciências do espírito, terapeutas psíquicos. Somente novatos a frequentam? Somente quem deseja vencer a si mesmo. Temos sessões mais profundas em que alguns corações mais conscientes, de posse de muitas informações em suas vidas pretéritas, explicam as falhas da existência recém-finda, da ótica de sua trajetória milenar. Algo maravilhoso e profundo, capaz de fazer nascer a sublime virtude da compaixão, quando entendemos que aquilo que parece queda, na maioria dos casos é avanço e crescimento, considerando as pretéritas existências carnais. Meu Deus, o que foi, Marcondes? Passou uma bobagem pela minha cabeça. Não é bobagem. Antes fosse do jeito como você pensou. A senhora está lendo meus pensamentos? Mais que isso, repito, leio seus sentimentos. O que senti? Desejo sincero de que esta fosse a realidade dos centros espíritas. Será possível que um dia venha a ser assim, dona Modesta? Não tenha dúvida. Quando? Quando os espíritas desistirem dos padrões e laborarem pela maioridade. Segundo o Dr. Bezerra, temos 70 anos para a instauração deste período, o período da maioridade. É muito tempo, um piscar de olhos. Permita-me uma pergunta meio rude, ante suas colocações. Seria crível admitir que os espíritas estivessem teatralizando a moral? Inconscientemente. Explique melhor, por favor. Não o fazem por deliberação intencional, apenas se defendem do que não desejam expor. Então teatralizam? Teatralizamos. Não me incluo nessa postura. Não se inclui por pura ausência de lucidez quanto a seu mundo subjetivo. O que a senhora quis dizer? Falou meio irritado o velho dirigente Marcondes, que dificilmente alguém escapa de encenar virtude em nosso meio. Amigo querido, faz parte das etapas de avanço. Primeiro, os germes da reforma íntima fermentam longamente nos escaldantes caldeirões da intelectualidade. Somente depois, bem depois,
é que se inicia uma metamorfose nos escaninos do coração, no qual, definitivamente, processa-se a reforma autêntica, a conquista do self. Para cada um, esse tempo é diferente. Diante do exposto, poderíamos denominar o irmão Jânio como um protestante espírita. Pastor espírita? Assusta-lhe a nomenclatura? Como? É a pureza novamente, não é, Marcondes? Para mim, existe um só tipo de espírita. E os outros? Os outros podem se dizer espíritas, mas não são. Qual o seu conceito do verdadeiro espírita? O de Kardec, aquele que se esforça para domar suas más tendências. E se o pastor Jânio estiver enquadrado nesta condição? Mas ele não é um evangélico? Evangélico e verdadeiro espírita, segundo a conceituação kardecista, como ficamos? Ainda assim, o que ele acredita ou sabe sobre mediunidade, reencarnação e os fundamentos espíritas? Kardec não fala que se reconhece o verdadeiro espírita por acreditar nos fundamentos espíritas. Está subtendido na fala do codificador, evidentemente, que ele se refere a quem crê. Marcondes, o que você acredita em relação ao futuro? Teremos homens espíritas ou homens de bem? O espiritismo é a revelação da verdade. O homem terá de adotá-la inevitavelmente. Nem por isso todos terão de se tornar espíritas, concorda? Discordo, mas cedo ou mais tarde terão de se tornar espíritas. Você não acha que seria mais razoável pensar que todos adotarão os fundamentos da doutrina, mas cada qual conforme sua cultura e designação religiosa? Isso seria desfigurar o espiritismo em sua pureza. E qual a pureza do espiritismo? A que foi dada por Kardec. Kardec fez o espiritismo possível em seu tempo, sem retirar-lhe a condição de missionário da nova era. O codificador foi um homem de seu tempo, sujeito à cultura de sua nação. Veja que os próprios livros da codificação contêm larga influência da corrente positivista e mesmo da Igreja. Conquanto tenha sido um investigador incomparável, esteve submisso, como não poderia ser diferente, ao caldo cultural de sua época. Vindo para o Brasil, a doutrina assimilou por sua vez os traços religiosos e sociais do nosso país. O que a senhora quer dizer com isso? Que o espiritismo, chamado de puro, é uma criação da cabeça humana, tomada pelo preconceito, e que os espíritas de hoje são um novelo cultural católico, um fenômeno social e histórico. As práticas e os conceitos doutrinários foram talhados pelo arcabouço milenar do homem religioso. Não, dona Modesta, desculpe-me a interferência. A senhora está exagerando e misturando as coisas. Se todos pensarem dessa forma, onde vai parar o espiritismo? Vai parar no lugar que ninguém, em tempo algum, conseguirá detê-lo de chegar. Onde? No terreno neutro. Vai se tornar uma crença geral, como afirma a sabedoria do Espírito Verdade, mas não uma religião geral. Como assim? Vamos ler aqui um trecho da Gênesis 17, item 32. A fim de chegarem a esta, as religiões terão que encontrar-se num terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios, mais ou menos importantes, conformemente à multiplicidade dos seus dogmas particulares, mas, em virtude do processo de imutabilidade que todas professam, a iniciativa das concessões não poderá partir do campo oficial. Em lugar de tomarem no alto o ponto de partida, tomá-lo-ão embaixo por iniciativa individual. Desde algum tempo, o movimento vem sendo operado de descentralização, tendente a adquirir irresistível força. O princípio da imutabilidade, que as religiões hão sempre considerado uma égide conservadora, tornando-se-á elemento de destruição, dado que, imobilizando-se, ao passo que a sociedade caminha para a frente, os cultos serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progressão. Como interpretar esse trecho? O Espiritismo não cria renovação social nem incute espiritualidade no povo.
a Terra avança paulatinamente para a maioria na busca da noção abrangente de civilização. Essa maioria humana requer uma doutrina tão clara quanto o Espiritismo. As pessoas se espiritualizam com ou sem o Espiritismo. Suponhamos que seja como a senhora diz. E se eu quiser continuar espírita, conforme o conceito que tenho de verdadeiro Espiritismo? É um direito que lhe cabe. Contudo, entenda que não é verdadeiro para todos. Não será o caminho adotado pela maioria ante o irrealizável fenômeno mundial de espiritualização. O seu conceito de pureza é parte nessa diversidade. Merece ser acatado como parte de um todo. Falando assim, sinto um enorme desânimo para com o trabalho dos unificadores, do esforço que fazem milhares de homens pelo bem da doutrina. Essa a questão, o bem da doutrina. O homem realiza o que pode de melhor no seu conceito pela causa, pela doutrina. No entanto, esquece que ela defende e prega o amor incondicional ao semelhante. Ama-se a doutrina e não se ama o alvo central dela própria. Uma incoerência que precisa ser corrigida. Isso me causa uma terrível insegurança. Em relação a quê? Aos exageros doutrinários, por exemplo. Nesse enfoque, logo teremos espíritas católicos, espíritas umbandistas. Teremos não, já temos. Além deles, começam a surgir os espíritas psicólogos, espíritas artistas, espíritas administradores, espíritas ocasionais e outros tantos. E como fica essa situação? De espíritas, eles só têm o nome. Como disse a senhora, são ocasionais. São espíritas em parte, ou seja, naquilo que lhes diz respeito. Explique melhor. O caso do psicólogo, que se diz espírita, porque usa alguns conceitos espíritas em seu trabalho. Podemos considerá-lo espírita? Sem dúvida. Ah, dona Modesta, debochou o dirigente. Não consigo aceitar isso nunca. Só porque um psicólogo ou um umbandista utiliza alguns conceitos espíritas, dizerem-se espíritas é demais. Por que demais? E onde fica a vivência dos princípios? Quão distantes não estão do que propõe o Espiritismo? E o que propõe o Espiritismo? A reforma, a melhora, a ética do bem. Analisado dessa forma, pode-se fazer uma pergunta. Como se encontram os que se dizem verdadeiros espíritas em relação a essa reforma, a essa melhora, a essa ética do bem? Fazendo o melhor que podem para honrá-la dentro dos centros espíritas firmes na tarefa. Fazendo o melhor que podem para honrá-la dentro dos centros espíritas firmes na tarefa, mas com as mesmas lutas de todo ser humano, concorda? Concordo. E o que tem isso a ver? Tem a ver que cada qual dará o passo possível em direção a essa melhora, e não se surpreenda de encontrar por aqui alguns homens como o pastor Jânio, que jamais ouviram falar em espiritismo e oferecem testemunhos como o que você ouviu e que, no entanto, encontram-se melhores que muitos espíritas nesse conceito defendido por você. O maior problema do cristianismo primitivo foi ter banido o amor de suas relações. Se usasse hierarquia e ritual, mas amasse, a senhora está pregando um espiritismo ritualizado em nome do amor? Sou a favor do amor acima de quaisquer conotações filosóficas e religiosas. E os conceitos doutrinários, como ficarão nesse caso? São irretocáveis, desde que os vivamos em espírito e verdade. O amor é o centro de convergência de todos os fundamentos espíritas. Se advogarmos os princípios sem exemplos de amor legítimo, estaremos vivendo o processo chamado institucionalização, isto é, o aprisionamento de sentimentos em detrimento das convicções. Essa atitude conduz ao desamor, e uma das suas mais viris manifestações chama-se indiferença, isto é, a ação emocional de quem não pretende interagir com os diferentes e suas diferenças. E o modelo criado pelos unificadores, pelo esforço de Bezerra de Menezes, cuja história se confunde com as nascentes do espiritismo brasileiro?
O modelo inicial foi necessário. O problema é torná-lo modelo definitivo. O próprio Dr. Bezerra tem visão clara sobre as necessidades do momento, sendo ele próprio o mentor desta nova etapa das ideias espíritas para o mundo. Acordos e iniciativas conjuntas com condutores espirituais de diversas nações são celebrados constantemente. Há um clamor desses corações que amparam as nações da Terra no intuito de que as vertentes filosóficas do Espiritismo alcancem o território sob sua pregação, sob sua proteção. Posso fazer mais uma pergunta atrevida? Adoro perguntas atrevidas. A senhora acabou de ler um trecho da codificação. Aqui mesmo no hospital, já os vi em pleno uso nas diversas mesas de estudo. O que a senhora pensa dos livros de Kardec? São como uma boia. Uma boia? Para que serve uma boia? Indagou Dona Modesta em atitude professoral. Uma boia é apoio para quem não sabe nadar. Nesse caso, sob aspecto espiritual, a humanidade inteira precisa dela. Precisam até que aprendam a nadar e a singrar mares desconhecidos com esforço pessoal. Quero dizer que há muito por se desvendar. A codificação abriu o véu da imortalidade para que o homem penetrasse o mundo desconhecido da vida futura. No entanto, o texto de Kardec não disse a última palavra. Ao invés de sermos tão textuais em relação ao codificador, deveríamos estudar sua postura coerente, sua sensatez, sua prudência e sua capacidade investigativa. O próprio codificador já renovou seu foco sobre o trabalho que ele mesmo realizou, acompanhando o progresso. O Espiritismo é a terceira revelação, é a verdade, caminho para a verdade e a vida. Caminho, sem dúvida, o mais claro caminho oferecido por Deus ao homem para sua espiritualização na Terra. O melhor, eu diria. Prefiro não pensar dessa forma. Não. Por quê? O melhor para cada um tem conotações diversificadas. Voltamos à origem de nossa conversa. É mais interessante tornar-se um homem de bem que um espírita dentro dessa conceituação padronizada. O Espiritismo dissecou a imortalidade, abriu panoramas para analisar a continuidade da vida, desvendou a anatomia do céu e orientou como alcançá-lo, mas não disse tudo. Pequena ponta do imenso véu está aberta pela sabedoria dos ensinos espíritas. O mero da doutrina é conferir lógica aos princípios religiosos de todos os tempos e conectá-los com a ética da benevolência aplicada, indiscutivelmente, sem nenhum reducionismo. O triunfo da doutrina não foi somente o de reafirmar a imortalidade, um princípio já consagrado em várias culturas, mas sim de secar esse tema, esquadrinhando a anatomia da morte, conferindo-lhe caráter comportamental. A lógica adveio da experimentação e a ética sobressaiu dessa como sendo a alma das ideias espíritas. A lógica ilumina a razão para a conquista de uma fé racional e a ética impulsiona o ser para a adoção dos caminhos libertadores rumo à consciência divina de nós mesmos. Confesso que a argumentação da senhora balança meus conceitos. Todavia, não consigo aceitar de coração suas colocações. Para mim, o verdadeiro espírito é só um e não tem meio termo. O verdadeiro espírito é aquele que está na comunidade, seguindo os preceitos de Kardec. A comunidade espírita, em verdade, é um exemplo no que tange ao esforço sacrificial para vencer a rotina imprimida pelas ilusões mundanas. É uma seara bendita que deve ser interpretada como excelsa enfermaria para a recuperação de nós próprios. Em que somos diferentes dos demais religiosos? Já vivemos a ética da imortalidade? Qual de nós venceu por completo a roda dos interesses pessoais? Quantos já desenvolveram o pensamento reencarnacionista a ponto de iniciar o projeto do futuro retorno? Necessário avaliar que as vitórias e aquisições, à luz do espírito imortal, não passam de matrizes valorosas, porém embrionárias, para germinações na longa peregrinação evolutiva.
Não se equivoque. A comunidade espírita brasileira é um centro de recuperação para almas acentuadamente enfermas, tanto quanto nós três. Perdoe-me a sinceridade que faz bem ao seu gosto, mas não sei se chama a senhora de louca ou inteligente, manifestou o dirigente com humor. Pouca diferença existe entre louca e inteligente. Digamos que os inteligentes são loucos educados. De minha parte, creio que nem isso eu seja. Sou uma louca pelo Cristo. A vida de qualquer discípulo não é mais a mesma depois de passar pela tribuna da humildade. A tarefa criada por Dona Modesta, sob a aprovação de nosso diretor, alcança índices gloriosos na libertação de espíritos aprisionados às suas próprias mentiras. Qual de nós não terá de subir a essa tribuna ao longo do espinhoso caminho da desilusão?